Fala pessoal, estamos aqui no 29º episódio do Cantada de Pedreiro. Eu, hoje acompanhado na bancada do nosso ilustre diretor de desenvolvimento imobiliário, Thiago Endo. Thiago, onde nós estamos, Thiago? Em Londrina, no Carbamol. Estamos em Londrina, no Carbamol. Estamos também no Spotify, YouTube e... Instagram. Obrigado, Lilo, com a participação aqui do nosso time de marketing, o pessoal também do podcast, Deluca, Maurílio, nosso ilustre Ivens e Dedé, nosso gestor de marketing aqui, toda a equipe da G1 Imob. E hoje com um convidado muito especial aqui, nosso ilustre libanês, Fernando Naufal Dyer, certo? Então, é um prazer imenso tê-lo aqui. Aceitou de bate-pronto o nosso convite para participar do podcast Cantada de Pedreiro. Então, vamos começar esse bate-papo aí? A ideia é essa, Thiagão, né, Fernando? Entender como é que essa turma veio parar aqui, né? Não só na cidade de Londrina, mas acho que, além disso, de vir para cá como agentes aí, acho que do desenvolvimento da cidade e participar de tudo que vocês participaram até agora, fora o que a gente tem ainda pela frente. Né? A ideia é a gente fazer um bate-papo descontraído. Primeira vez que você está gravando um podcast? Primeira, tô até tenso hoje. Você estava comentando nos bastidores aí que você se informou com a sua esposa, o que era um podcast, né? Para entender. Eu sou, como chama, eu tô indo na idade da pedra, a manivela ainda. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. E, cara, vamos começar então um pouquinho com a história da família aí, que é uma curiosidade que eu tenho, acho que o Thiago também e toda a galera que vai assistir aí. A gente tava falando que você vai ficar famoso depois, né, cara? Então se prepare aí pros autógrafos e tal. Então, por favor, Fernando, como é que a família Naufal Dyer vieram parar aqui nessa terra vermelha? É isso aí. Primeiramente, agradeço o convite de vocês, Vinícius, Thiago. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então vou acabar falando muita besteira. Se vocês puderem fazer alguns cortes para também vocês não se envergonharem porque eu vou falar. Que isso. É o seguinte, a família, na verdade, a história que eu conto, eu só replico o que contaram a mim, né? Que meu avô é nascido no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, na cidade de Galha. De lá eles foram para Piracicaba, também no interior de São Paulo, e no decorrer da vida eles acabaram vindo para o interior do norte do Paraná. Primeiramente em Cornélio Procópio, onde todos meus tios nasceram. Meu pai nasceu em Piracicaba, minha avó também de Piracicaba, provavelmente onde meu avô a conheceu, né? E acabaram vindo para o interior aqui, para o norte do Paraná, onde começaram a desenvolver terras. Tanto meu avô quanto meu tio-avô Elias, que ele é eu acho, formado em agrimensura, engenheiro agrimensor. Ele que fazia bastante trabalho em medição de terra, esse tipo de coisa, quando veio primeiramente, depois meu avô veio no segundo plano, e começaram a desbravar grandes áreas. Meu avô é o Chaplin. Meu avô é o Chaplin. Chaplin. Isso. Enfim. E antes do seu avô, só para entender, o bisavô e tal, veio da onde? Eles vieram do Líbano. Minha bisavó, Líbano, eu só conheci minha bisavó porque meu bisavô veio a falecer antes do nascimento do meu avô, né? Certo. Eu conheci minha bisavó, a gente ficou, obviamente, passamos alguns anos junto com ela. É uma pessoa muito, muito querida, inclusive querida até hoje por nós, né? Uhum. E com isso ela trouxe bastante a tradição que veio trazido por ela. Enfim, a gente, depois quando eles vieram para Londrina, vou retomando o raciocínio, quando eles vieram a Londrina, meu avô começou a comprar algumas terras para fazer loteamento juntamente com meu tio-avô aqui em Londrina. E com isso chegamos a uma grande quantidade de loteamentos. Eles fizeram por volta de uns 10 empreendimentos, tanto meu avô quanto meu bisavô junto. Uma quantidade aí de mais de 2 mil terrenos loteados. Meu avô também loteou terras em outras cidades, inclusive loteando terras no Paraguai. Nossa, que legal, isso aí eu não sabia, não. Cidade de Los Cedrales, eles fizeram.
Enfim, é uma história que a gente poderia aqui ficar um bom tempo contando e contando com saudades também, né? Porque eles já se foram, mas estão com a gente ainda juntos. Graças a Deus. E Fernando, aí curiosidade, vieram comprando terra de agricultura e viraram loteadores ou o foco era esse mesmo, de desenvolver de repente empreendimentos, ou foi mais natural? A cidade abraçou, vamos dizer assim, a terra ou realmente tinha esse DNA aí, vamos dizer assim, de cortar a terra e vender, né? Olha, é transformar o queiro em metro quadrado, né? Então eles pegavam essas terras, meu avô vislumbrava, ele tinha uma visão muito boa de mercado, né? Então, que eu acho que conheci boa parte... o chefe, por isso que eu te perguntei, eu conheci ele lá na Sedair, lá no Higienópolis, então, algumas reuniões com teu pai lá e acompanhava. Então o meu avô, ele comprava, obviamente, terras que ainda possui para a área agrícola, onde tem a produção agrícola, e tem também a parte onde ele comprava muito perto da cidade, que ele vislumbrava um desenvolvimento para a região. E eu acho que ele não deu nenhum tiro errado. Todas as áreas que ele foi comprando tiveram uma grande valorização, ou também o próprio desenvolvimento feito por ele, né, por ele e por todos a família, foi trazido ou trouxe esse desenvolvimento para a região. Legal, eu acho que não é natural, né? O desenvolvimento, quando a gente olha pro loteador, né, vamos dizer assim, o loteador hoje chamado urbanista, urbanismo, a gente tem que entender também que a região ela tem o desenvolvimento natural, obviamente, porque as pessoas buscam aquelas regiões, só que ela tem que ter o apreço, ela tem que ser trazido, tem que ser trazido àquela região alguns pontos ou aquele desenvolvimento que traga aquela sensação para o comprador de que aquela região vai desenvolver. Então, e que, consequentemente, vai valorizar. Exatamente. Né? Então, quando o pessoal fala assim, poxa, mas eu vou ter uma visão de desenvolvimento, sim, teve. Mas ele não tem só visão, ele não teve só visão, ele teve visão e ele trouxe o desenvolvimento junto. E teve a ação, né? Exatamente. A ação, né? Então, com isso, eu acho não só meu avô, como todos os empreendedores hoje que fazem loteamento em Londrina, não só loteamento, mas a própria incorporação, que eu acho que sem as incorporadoras em Londrina, eu acho que a cidade não seria o que ela é hoje. As incorporadoras trazem também para a cidade um grande desenvolvimento, tanto para a cidade quanto arrecadativo para o próprio município. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para todos eles. É uma cadeia muito grande, né? Londrina sim. É muito forte nesse item. E falando agora do Fernando, né? Tentando trazer hoje pro dia de hoje aí, né? Você hoje à frente aí da Sedar e obviamente a outra companhia que você toca aí com seus irmãos. E qual que é o foco agora, Fernando? Como é que você está olhando para frente? O que vocês estão fazendo agora? Qual que é o plano aí de desenvolvimento da tua geração? Até porque eu acho que é legal a gente fazer essa ponte, né? Porque imagina o tamanho da responsabilidade. Hoje você administrador, né, da Sedar e respondendo, né, para a família e tal. E aí, assim, tentando conectar também, né, Thiago, com o avô e com essa visão de desenvolvimento, né? Porque, igual você falou, tem que ter a visão, mas tem que ter a ação também. Eu acho que é muito nobre a gente reconhecer a visão, porque transformar o queiro em metro quadrado, né, não é qualquer um que faz isso, né? Você de fato tem que ter uma visão, né, da onde que está desenvolvendo a cidade, para onde está crescendo e tal. Mas agir, né, também ter aquilo e não agir é complicado. Então, hoje, você tendo consciência, tendo conhecimento disso, né, seguindo aí o legado da família, né, a gente sabe que tem muita coisa aí no radar, né. Então, entender, primeiro, né, isso é uma curiosidade minha que a gente nunca falou disso, mas como que chegou em você? Qual a tua formação? Agora falando, né, igual o Thiago falou, mais do Fernando mesmo, porque eu imagino o tamanho da responsabilidade, né? Como que a administração chegou nele? Exato, né? Entender isso daí um pouquinho. Por falta de opção, deve ser. Ele é humilde pra caramba, né, cara? É difícil. Diga lá. O que a gente tenta fazer é buscar trazer pelo menos um pequeno percentual do que meu avô, meu pai, meus tios, todos eles fizeram. É bastante difícil chegar no que eles foram, né, o que eles são.
porque eles são tem muita capacitação. E construíram algo grande. Exatamente. A gente, de alguma forma, como meu pai dizia, é só não fazer besteira, né? Então não precisa fazer muita coisa, é só não fazer besteira. Mas o objetivo é o seguinte, como que aconteceu comigo? Eu ajudo meu pai nos negócios dele há um bom tempo. Depois de um certo período, ele falou, olha, vão você e seus irmãos tocarem as coisas de vocês, obviamente sempre ao lado dele, para que vocês possam criar algum corpo sozinhos, tal, e não depender diretamente disso aqui, ou melhor, do que ele faz. É óbvio que o que ele tem é muito grandioso em comparação com o que nós temos, né? Que nós somos nada. Mas eu falo em termos da empresa minha e dos meus irmãos que a gente faz, tirando um pouquinho da ideia da Sedair, tá? Juntamente com isso nós começamos a trabalhar, eu e meus irmãos, e conseguimos na época, né, ter a independência, vamos dizer assim, de um modo forçado, porque daí ele chegou e falou assim, agora vocês se virem e comecem, o que é muito bom, né? Quando eu conheci vocês, só um parênteses, quando eu conheci vocês e seu irmão, vocês estavam fazendo casinha geminada sozinho, você lembra disso? Lá no Versalhes, né? Isso. Foi essa época que começou a Ambra? Em 2008. Nossa. Que legal, cara. E a gente começou a fazer, enfim. 15 anos, né? 15 anos. Nossa. E graças a Deus deu certo, né? A gente com bastante trabalho, se não fosse a união dos irmãos também, eu acho que nada disso seria possível. Carla. Isso. Né? Então eu acho que o meu irmão, como você disse, o Charles e a Carla, meu irmão tem formação em engenharia, que ele que acaba indo mais à frente de obra, esse tipo de coisa. A minha irmã, ela fez administração, como eu fiz. Sua irmã se formou comigo, né? Carlinha. Se formou mesmo. Um abraço, Carlinha. E a gente, eu acho que a sinergia é muito grande. É óbvio que daí, em algumas horas, nós temos algumas divergências, mas todas essas divergências elas são supridas ou suprimidas numa conversa, e a gente acaba resolvendo, como qualquer sociedade. Uma sociedade como qualquer outra, né? Inclusive na sociedade conjugal não é perfeita, então nós temos nossos problemas, mas eu acho que o mais importante é solucionar o problema, não deixar com que isso vire uma bola de neve, um problema lá na frente e possa trazer desconforto às pessoas que estão na empresa. Enfim, trazendo agora para a Sedair, que é algo mais grandioso do que a Ambra, que é a empresa nossa. A Sedair, ela foi uma empresa fundada pelo meu avô para poder fazer os empreendimentos, loteamentos que ele foi fazendo no decorrer do tempo. Chegou um período, meu avô já estava mais cansado e tal, nesses últimos anos. Ele falou, vou passar agora para os meus filhos passou a bola para eles, né, para todos os meu pai e meus cinco tios, são um total de 6 irmãos, e falou, vou passar para vocês e para vocês tocarem o negócio. Só que em algumas situações existiam algumas divergências entre eles em termos de operação, o que em algumas situações poderia causar algum desconforto para a sociedade e para os demais. Foi a hora que eles falaram, vamos tentar trazer para a próxima geração o que pode ser feito. E elegeu a mim e ao meu primo Marcelo como administradores. A gente chama de administração conjugada, né? Então nós dois tomamos conta da Sedair Empreendimentos, somos administradores contratados pela família para fazer. E o objetivo nosso é não fazer besteira, né? Seguindo a orientação dos seus pais. Exatamente, não fazer besteira. Manter o que meu avô fez e tentar trazer para os meus tios, obviamente, uma renda, trazer um conforto para toda a família, que eu acho que o objetivo de todos aqui, de uma sociedade empresarial, é trazer para os sócios, para os funcionários, para os clientes, para toda a cadeia o conforto. A gente trabalha para isso. Então, não só para os meus tios, para o meu pai, para a minha avó, que ainda é viva, mas também para os nossos funcionários, nossos clientes, inquilinos, fornecedores. Então, acho que essa cadeia ela tem que ser muito, muito delineada e trazer esse conforto para todos eles, né? Uma vez que todos nós, como gestores da empresa, dependemos de todos eles. Então, com o que nós objetivamos isso daqui? Né? Qual que é o objetivo agora da empresa? Como você perguntou, o que a gente espera daqui para frente?
Meu avô acabou deixou bastante, um volume considerável de terrenos, imóveis urbanos, né? E o que a gente tenta fazer hoje é tentar fazer com que esses imóveis se transformem de terrenos para área construída, para que a gente consiga fazer... De um estoque para um ativo funcionando, né? Exatamente. E, juntamente com isso, trazer o desenvolvimento da região, né? Que a região a gente sabe que só desenvolve não só pelo parcelamento do solo, que esse é o primeiro passo do desenvolvimento. Inicial, né? Exatamente, mas, posteriormente, o que a gente pretende fazer é começar a incorporar, fazer parceria com boas incorporadoras, para que a gente possa, nesse sentido, não só trazer algo maior para a empresa, mas para a sociedade no entorno das nossas áreas. E hoje as atividades aí do grupo, Fernando, hoje, né, do que a gente já vem conversando, aí vocês têm um pouquinho de água, um pouquinho, né, de um mercado voltado para locação e alguns lotes que possivelmente aí, né, para providenciar ou com vocação de verticalização ou incorporação. Vai arriscar alguma coisa diferente, meter um voo solo aí num loteamento? O que você pensa sobre isso, Fernando? Ou continuamos nesse ritmo de parceria? Olha, cada coisa tem que ser adaptada ao seu tempo, né? Claro. A gente tem muita coisa ainda para fazer com o que foi trazido ou desenvolvido pelo meu avô e por todos da família. Né? Então, eu acho assim, querer se aventurar, ou, não vou dizer aventura, porque uma aventura às vezes pode ser impensada, né? Mas querer iniciar algo com o que a gente já tem na mão, extra, eu acho às vezes um pouco desnecessário. Legal. Mas não quer dizer que as portas estão sendo fechadas. Mas eu acho que inicialmente, é tentar trazer para aquelas áreas que nós já temos um desenvolvimento imobiliário, um desenvolvimento urbano diferenciado, esse tipo de coisa. O que já é bem grandioso, né? O que a gente consegue, como você já tem conhecimento, dá para trazer, a gente consegue fazer algo bastante diferenciado. Não só para a família, né? Como eu disse, mas para a própria sociedade e para a cidade nossa também, para Londrina. Tem um projeto de vocês que me chama a atenção, acho que, né, ali na região que óbvio, né? Nós já estamos com algumas negociações andando, né, Fernando, de locações comerciais e tal, na região da Faria Lima, né? Que é uma área que vocês têm ali lotes, e a gente sabe, né? Não precisamos abrir detalhes, mas tem um projeto relativamente grande ali, de vertical tal, que vocês estão evoluindo, né? E uma coisa que me chamou a atenção em várias vezes que você mencionou esse projeto pra gente, foi a preocupação de vocês com o urbanismo, né? Com o desenvolvimento da região, né? Algumas locações que nós estamos tratando ali, vocês, em muitas reuniões, né, Thiago, você deixou claro o quanto você quer que fique bonito, né? Que fique assim uma arquitetura legal, uma preocupação com isso e com tipo de atividade, o que vai trazer, né? Pensando no entorno e tal. E, cara, isso é muito legal, assim, da parte do desenvolvedor, de quem está trazendo, né? O projeto ali mesmo, que a preocupação com a avenida, né? Com a questão da praça, da localização, o que vai ser e tal. Já estou dando um spoilerzinho bem de leve, mas assim, no contexto, aonde que eu quero chegar? O quanto vocês ali como gestores, né, da Sedair, né, e da outra empresa, a Ambra e da Ambra, né, o quanto vocês se preocupam com esses detalhes, cara, que muitas vezes a gente vê empreendedores, né, e proprietários de áreas, tal, olhando exclusivamente para o número, né? Não, peraí, o que vai me entregar mais rendimento, né? E nem sempre o que vai entregar mais rendimento é o que vai, né, também agregar valor e trazer um urbanismo legal. Uma atração para o lugar. Exato, né? exato. Lugar. Então isso daí vem da empresa, vem de vocês, da onde que vem essa preocupação adicional com o urbanismo, com o desenvolvimento, com os detalhes da arquitetura, para realmente, né, trazer um benefício para o município como um todo, né, cara? Isso daqui é um pouquinho de cada, né? Uhum. Um pouco de uma sensação pessoal, né? De um sentimento pessoal, uma vontade pessoal, mas também vem do que o mercado nos mostra.
Então, assim, fazer um produto mal feito, você pode, a princípio, ganhar alguma coisa inicial, mas no longo prazo você só tende a perder, porque você vai ter que refazer aquele trabalho mal feito. Então, realmente, para fazer mal feito, é melhor não fazer, né? Obviamente, hoje, a gente tem uma demanda dos inquilinos, das pessoas que procuram a locação, ou até comprar apartamentos ou incorporação, eles querem algo belo, o que não tinha uma preocupação antigamente, né? Eu lembro quando a gente ainda conversava, quando eu era bem mais novo e alugávamos alguns imóveis, era o seguinte, o pessoal falava, o imóvel está lá, quer daquele jeito, você usa, se você não quiser, dá licença que vem outro. E hoje já não é assim. Se você chega e fala assim, meu imóvel está lá, e você não traz aquilo que o inquilino aspira, ele vai para o vizinho e alguém constrói sob medida. Entende? Então, assim, o que hoje está muito comum, a gente vê na cidade inteira as pessoas fazendo a locação sob medida, né? Então, é óbvio que acaba tendo para o próprio inquilino um conforto, porque você faz um contrato de longo prazo, você faz algo já direcionado para aquela pessoa, e para nós, como proprietários do imóvel, construir em cima disso aqui, já com o inquilino, uma pessoa já previamente estudada e visto que é um próspero inquilino, para a gente também vale muito a pena, porque você consegue trazer um fluxo de recebimento, de receita durante 10, 15 anos. Então, como você falou, quando você começou a perceber que deveria fazer algo diferenciado, é o seguinte, quando você começa a se incomodar, né? Se incomodar com a mesmice. Então você vê em todo lugar a mesma coisa, aquela situação igual, as pessoas sempre com um aspecto mais entristecidos, porque não tinham na época algo bom para ser feito, ou você chega para o inquilino e fala, poxa, mas vou ter que investir todo esse dinheiro, para mim não vale a pena, eu quero um negocinho menor, né? Porque eu vou ter que investir muito dinheiro. Então, nesse caso, a gente traz o conforto para aquela pessoa e traz uma expectativa boa, né? A pessoa chega e fala assim, poxa, se eu não precisar gastar um valor X dentro desse imóvel, eu vou poder investir no meu negócio e ter, obviamente, o que eu aspiro, que é um bom resultado do meu negócio. E tendo um bom resultado, você acaba mantendo aquele inquilino, né? Que é o fim em mente, né? A gente tem que torcer pro cara ir bem, né? Eu, assim, pessoalmente, eu acabo fazendo um comparativo, sabe? Que comparativo que é esse? Hoje, as pessoas, a grande maioria das pessoas, quando você sai no mercado e começa a conversar com outro, eles falam assim, para que você investe em imóvel se você tem uma taxa de juros hoje que o governo paga 13%? Isso a gente tem escutado muito nos últimos 2 anos, aí, pelo amor de Deus. Você escuta toda vez isso. Só que isso aí é algo muito volátil, né? Isso aí depende muito do aspecto econômico do país e de toda a situação. Então, isso pode ser um pouco mais, como já tivemos um período com um valor maior, como também muito menor, né? É igual na época da pandemia que tivemos um valor muito abaixo. O que acontece é que quando você pensa em longo prazo, você coloca essas taxas como base de parâmetro, obviamente você tem que ter algum parâmetro, mas quando você pensa em longo prazo, você sempre pensa numa melhora do país. E pensar em melhora do país quer dizer juros mais baixos. Então, quando você pensa em longo prazo e pensa em juros mais baixos, se você hoje compra um imóvel por X reais com juros de 13% ao ano, você pode ter certeza que quando esse juros estiver 8%, não estou dizendo que vai estar 8%, tá? Eu só estou dizendo, fazendo um comparativo. Mas quando você pensa em imóvel a 8%, que declina aí praticamente 60%, 70%, você vai ter um imóvel que incrementa em valor em 3, 4 vezes. E daí você vai ter a capacidade de pagar esse valor lá na frente, porque daí você já está comprando imóvel com o resultado realizado. Então, pegar a onda depois que ela quebrar, você só vai aparecer no filme no final, né? Alguma coisa assim, mas você não vai. Como meu pai fala, você tem que esperar, estar parado com a prancha no mar, para esperar a onda vir e você poder pegar a melhor onda. Então, fazer isso é um trabalho que você tem que durante um longo período de tempo. Então, você não consegue incrementar uma empresa ou fazer algo para alguém
em curto espaço. O curto espaço é especulação, não é investimento. Perfeito. Não, e a gente, só né, para dar um overview disso, a gente recentemente viveu isso, né? A gente saiu de uma Selic de 2, hoje para quase 14, nesse momento que a gente está né, no episódio 13,75, e a gente viu esse movimento do valor dos imóveis, né? Regionalmente aqui, a gente saiu grosseiramente de uma palhana aí de 5 mil metros para 10 mil. Por quê? Porque traz esse movimento também, né? O juro, que a gente só fala assim, não fecha a conta agora, mas quando tá baixo, a conta sobe muito, né? É o que a gente está falando. Então, se você olhar aí num long term, né? Que é o que a gente tem que olhar aí 10 anos, 2, 3 ciclos, cara, a gente olha com o imóvel fora o rendimento mensal versus a valorização, é difícil alguma coisa. E aqui a gente não está prometendo nada, é mais analisando dado e fato, né? Se você olhar o passado, em média, aí você vai ver que a taxa de juros realmente ela atrapalha no momento. Mas para o nosso negócio, no long term, é difícil qualquer coisa bater esses dois índices, tanto a valorização real, né, versus o rendimento mensal. Então isso é legal você pontuar neste momento, porque nesse momento é ruim, porque todo mundo olha, putz, 1%. Será, né? O dinheiro no banco é 1 e pouco. Por que eu vou alugar um imóvel a meio, a 0,7, a 0,8, que seja? Porque se ele tiver R$1 milhão, por exemplo, falando qualquer valor, para comprar um imóvel, ganhando 13% ao ano, quando essa taxa baixar para 8, esse imóvel vai estar mais 1 milhão e ele não vai conseguir comprar esse imóvel. Porque a renda dele, o valor guardado dele é esse 1 milhão. Ele não vai dobrar o valor para poder comprar daqui 1 ano, por exemplo, 2 anos. Então, assim, ele vai estar recebendo esses 13% ad eterno, porque ele não vai conseguir fazer isso aí. E a natureza do mercado livre, né, que a gente fala assim, do mercado solto, é isso, né? Quando a taxa de juros está 13, pouca gente consegue pagar, mas quando está 8, você aumenta a tua base de comprador. E, obviamente, naturalmente, aí a oferta e demanda age, né? E o preço vai lá em cima. E a gente só olha para 1 milhão aplicado daqui, sei lá, 10 anos, né? 1 ano. Então, é legal se tocar nisso, porque é uma coisa que a gente tem vivido bastante aí. Exatamente. Dá um corte muito bom para a gente soltar aí para o pessoal entender um pouquinho, né? Da cabeça, né? Dos investidores, né, cara? Porque, inevitavelmente, vocês, além de possuírem, né, áreas e desenvolvedores, são investidores também, né, cara? Que o mercado financeiro acaba sendo um concorrente momentâneo, né? Porque a gente escuta isso, putz, eu vou deixar no banco, isso tá... Mas daqui 5 anos vamos olhar como é que tá. O mercado financeiro não é um concorrente momentâneo. Na verdade, o que acaba... É argumento momentâneo, mas isso. O que o pessoal olha muito, muita gente, eu falo pessoas assim, muitas pessoas olham, é na rentabilidade. Obviamente isso é importantíssimo, tá? Mas quando você olha o mercado de capitais para o investidor que ele utiliza aí no longo prazo, ele olha no potencial de valorização da empresa, vamos dizer, em bolsa de valores, por exemplo. Então você pega empresas de bolsa de valores, algumas delas, que você pega alguns índices que o retorno sobre esse investimento vai demorar 30 anos. Eu me perguntei, por que no imóvel você pensa em 1% ao mês? 1% ao mês você ganharia esse retorno, vamos dizer assim, em 100 meses, que dá menos de 10 anos. E por que você compra, por exemplo, uma empresa, às vezes, que tem um retorno de 20, 30 anos dentro da Bolsa de Valores? O que na minha concepção é que o mercado hoje imobiliário, ele é muito burocrático e ele acaba sendo difícil do investimento. O que hoje esses fundos de investimento imobiliário trouxeram bastante conforto para quem gosta de investir em imóvel e não tem o patrimônio ou um dinheiro disponível para poder comprar o imóvel. Ele compra partes do imóvel, cotas daquele fundo de investimento do qual ele acredita, né? E quando você olha esse fundo de investimento imobiliário, um ou outro, eles acabam tendo retorno de 1 e poucos %. Só que tem que ter muita metodologia para analisar isso daí, né? Os fundos do qual eu acredito, eu falo isso daí, eu acredito, porque é pessoal, eu posso estar errado isso daí, né? Mas é o que eu acredito. São aqueles fundos, obviamente, chamados de tijolo, que é o imóvel mesmo, né? Acabo não tendo muita visão ampla de investimento, mas eu acabo fazendo meio o feijão com arroz em cima disso aqui. E esses tipos de fundo, eles não dão retorno mirabolante de 1,5, 1,3, igual toda hora sai na mídia, fundo de investimento dando retorno de 18% ao ano. Então, assim, às vezes tem que olhar em detalhes, porque esses fundos, às vezes são fundos de títulos de crédito, né, imobiliário, ou também esses retornos eles advêm de
de alienação dos bens que estavam incorporados dentro do fundo. E dá isso uma alta ali. Exatamente, e acaba trazendo esse conforto, mas ele não é eterno. Então, a gente tem que olhar, quando a pessoa pensa em investimento de longo prazo, e pensa também numa aposentadoria, né? Porque muita gente, hoje a gente trabalha, mas daqui 30 anos, 40 anos, o que vai ser da gente? Então, quando você pensa num longo prazo, a gente tem que ter metodologia para poder investir, para que não passe uma velhice com necessidades, né? Então, acho que isso aí é bastante importante. E o mercado imobiliário, ele traz esse conforto, apesar de não ter liquidez, ele traz esse conforto, né? Ele traz esse conforto, tanto é que em Londrina hoje, como vocês conhecem bem, vocês lançam prédios, lançam produtos novos e em pouquíssimo tempo acaba tendo uma venda grande. E isso daí por quê? Porque exatamente a gente tem esse aspecto de investir em imóvel. Reduz bastante a liquidez, isso é verdade, eu não posso ir contra isso, né? Mas de qualquer forma, tendo o imóvel bem localizado ou bem feito, é uma moeda segura, exatamente, né, cara? Com uma proposta de locação razoável para quem está alocando, eu acho que é algo que não fica parado nunca. Muito legal, muito legal. Acho que é isso aí, viu, Fernando? Da parte, assim, lógico, né, que muita gente que está escutando aí quer saber detalhes, o que vai vir e tal, né? Vocês têm muita área para empreender aí, a gente tem conversado internamente, eles falam, estamos fazendo negócio com o pessoal lá e tal, e, poxa, a gente percebe nitidamente aí a gestão sua, junto com o Marcelo também, né, cara? A gente acabou se aproximando bastante aí nos últimos meses e está saindo muita coisa legal. A gente acaba tendo um certo acesso, né, a informações aí que ainda são sigilosas, mas o que a gente pode falar pro pessoal aí é que vai vir muita coisa legal para frente, né? Nossa parceria aí tá bem sólida também, a gente está muito contente de poder atender a família, né, em várias frentes de atuação aí, né, Thiago? E dizer para a turma que em breve novidades. Grandes novidades. E aproveitar que nós estamos chegando no final, né? Nós temos aquele momento que nosso nome diz, a Cantada de Pedreiro. O Fernando é um cara tímido, é um cara recatado, é um cara que falou pra gente, obviamente, que vai fazer a cantada pra esposa dele, mas ele falou, Vinícius, ele falou, Vinícius, eu não faria uma cantada e eu sou muito melhor em negociar. E eu acho, Thiago, que a gente sabe bem disso, né? Que o cara é fera em negociação, ele dá aula aí. Olha, eu acho que isso aqui vai dar divórcio, mas não tem problema. É pra aquela câmera ali, ó. Aquela ali, ó. Pode falar o nome dela, Jamile, você é tão linda que poderia ser o loteamento, porque em cada olhar seu, sinto que ganho terreno no meu coração. Aê! Valeu, Fernando. Muito obrigado. Eu poderia de crochê, né? Tá vendo?